Boa noite. Mais uma vitória, segunda consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro. Como é que tu sentiu também o grupo depois desses 2 jogos, rodando o elenco, buscando dar ritmo para todos? Claro que, querendo ou não, a torcida do Grêmio já projeta aquela decisão que vai ter na terça-feira em Buenos Aires. Mas o que tu traz dessa sequência importante também dentro do Campeonato Brasileiro para a sequência aí das competições? Eu acho que, antes de mais nada, é sempre bom ganhar, né? A gente estava focado totalmente no jogo de hoje, Campeonato Brasileiro. A partir da manhã eu começo a pensar na Libertadores. É mais uma decisão que a gente tem a cada 3 dias. Estou rodando o grupo até por necessidade também, entendeu? Porque não dá. É impossível você jogar com a mesma equipe a cada 3 dias. Tanto é que tem jogadores que estão bem, no caso do Galvão hoje e no caso do Franco. Tive que tirar porque chega um determinado momento que a cabeça pensa, mas as pernas não ajudam mais. E para você ter uma lesão é um piscar de olhos. Então, muitas vezes eu tiro o jogador justamente para isso, para ele ser preservado, para não acontecer coisa pior. Então, a partir de amanhã a gente já começa a pensar em mais uma decisão que a gente tem terça-feira pela Libertadores. Mas hoje era fundamental a gente fazer o dever de casa, conseguir mais 3 pontos, subir um pouco mais na tabela. Você vê, você trabalhar em clube grande, como o Grêmio, torcida grande, você vê que agora nos próximos 3 jogos são 3 competições. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Então, por isso, você tem que ter sempre um grupo bom, um grupo grande, e é necessário ter mais jogadores, mas justamente por causa disso. Tem sempre problema de lesão, tem problema de cartão, tem problema de eu mudar taticamente o time. Enfim, é importante porque são 3 competições dificílimas, e quando a gente entra nessas competições, a gente sempre entra para ganhar. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Renato, eu sei que você não gosta de fazer análise individual e eu quero falar do Gustavo Nunes, mas pode deixar que a análise a turma sabe fazer aqui bem e são muito boas as análises de um modo geral. Então vamos falar do Gustavo Nunes do ponto de vista da maneira dele jogar. Ele hoje jogou pelo lado direito. Tu estás sem o Pavon, que é o jogador que vem jogando por ali. E o Gustavo hoje apresentou uma atuação, assim, uma aptidão também para jogar por ali. Como é que tu pensa para jogos por exemplo, jogo da Libertadores da terça-feira, a utilização de jogadores mais ofensivos, eu até nem estou citando só o Gustavo, mas ele pelo lado direito, no lugar do Pavon, ou fazer uma composição que tu possa fazer com um meio-campista que jogue por ali, alguém que... Como é que tu vai fazer essa escolha? É jogo a jogo ou o jogador se escala e fica no time independentemente do adversário? Não, tem a revisão médica ainda amanhã, mas é jogo a jogo. Tem a revisão médica, mesmo que o jogador não esteja sentindo nada, tem que ver o cansaço, porque é um jogador de velocidade, é um jogador que tem nos ajudado bastante, ele joga pelos 2 lados. Eu tenho conversado bastante com ele, tanto é que durante a semana ele treina, quando dá tempo, pelo lado direito, da mesma forma que o Natan Fernandes também treina pelo lado direito. Justamente numa emergência eu posso deslocar eles de um lado, do outro, podem jogar os 2 lado a lado. Enfim, não pensa que chega lá na hora do jogo, vai lá e entra lá pelo lado direito. Não, a gente treina eles justamente no momento que eles entrarem nos jogos, eles terem a noção do que fazer. E ele gosta de jogar também pelo lado direito, o Gustavinho. Eu acho que o importante amanhã é o que eu falei, fazer a revisão médica, torcer que ninguém sinta nada, e a partir daí eu começo a definir a equipe que enfrenta os Estudiantes. O Ednilson chegou, mas infelizmente não pode ser inscrito na Libertadores. Enfim, a partir da manhã eu penso quem vai jogar diante do Estudiantes, mas o grupo está consciente que da responsabilidade, a gente sabe que a gente precisa de um bom resultado para que a gente possa continuar vivos na Libertadores. Muito recentemente sobre a de gols que o Grêmio vinha sofrendo. E agora são 2 jogos na sequência que o Grêmio não sofre gols. Hoje até sofreu algumas finalizações, mas no jogo contra o Atlético Paranaense a gente viu um Marquezinho muito espectador da partida. Quais eram essas dificuldades, estes problemas que o Grêmio tinha que você conseguiu detectar e corrigir no sistema defensivo do time?
Procurar sempre corrigir eles nos vídeos, né? Eles mais do que nunca têm feito o que eu tenho pedido para eles, o que eu tenho corrigido eles no vídeo. Às vezes o adversário tem a qualidade e às vezes a gente deixa a desejar porque a gente demora para diminuir o adversário, no cruzamento, no chute, entendeu? E a partir daí os pequenos detalhes que fazem a diferença no futebol. Então a gente procurou não dar essas chances aos adversários, vê que diminuíram as oportunidades também que tem contra a gente e principalmente nos 2 últimos jogos nós não sofremos gols. Renato, você fez preservações em função do calendário que você mesmo falou há pouco e já exemplificou que vem pela frente no Grêmio também. Terça-feira tem essa decisão que se tornou para o Grêmio esse jogo na Argentina. E 3 jogadores, pelo menos, de certa forma, preocupam também o torcedor. O Pedro Jeromel, o PP e o Diego Costa. Você imagina contar com esses 3 na terça-feira? Eu acho que você e o Zé estão trabalhando de auxiliares do treinador dos Estudiantes. É isso mesmo? Não. Os dois estão fazendo a mesma pergunta, os dois estão querendo saber quem vai jogar, quem não vai, ou de repente esse pode jogar. Não, com todo respeito à pergunta de vocês, amanhã tem a revisão médica, a partir de amanhã eu começo a definir a equipe que vai enfrentar os Estudiantes. Eu não estive no treino de hoje pela parte da manhã, não sei o que aconteceu, mas amanhã eu vou estar lá. E a partir da manhã eu converso com os jogadores, converso com o departamento médico, aí eu vejo quem tem condições ou não de jogar. Renato, boa noite. Você citou o Edenilson na resposta anterior e você tem falado em algumas coletivas sobre essa falta de peças, falta de um grupo com mais jogadores a nível, quem sabe, de titularidade ou que possam chegar nesse time para você realmente fazer essa rodagem, né, nesse elenco com as 3 competições que o Grêmio tem pela frente. Então eu queria, se você puder falar um pouco do Edenilson, como é que foi a sua conversa com esse jogador para que ele pudesse chegar, e também sobre o Rafael Cabral, se essa chegada de mais um goleiro, ela dá um indicativo talvez da sua não confiança no Marquezinho para ser o titular? Não, de maneira alguma. Nós perdemos o Gabriel, o Chapecó. Você sabe que ele foi embora? Você que está falando que ele era o terceiro. Ué, mas você não vê ele no banco fazendo rodízio com outro goleiro? Mas é que ele jogou um jogo na temporada, né, Renato? Mas aí jogou metade e o Marquezinho a outra metade. Não, a tua pergunta ela é válida, mas nós perdemos um goleiro, era necessário chegar outro. Como teve a oportunidade de a gente trazer o Rafael, entendeu? Que estava sendo do Cruzeiro, o Cruzeiro que propôs praticamente essa troca. Até porque, infelizmente o Chapecó é um grande goleiro, mas meio que, né, a torcida não estava muito aceitando ele. Daqui a pouco ia precisar dele, aí é mais um que poderia ser vaiado, aí fica difícil trabalhar. Então, por isso que a gente fez essa troca. Mas ele não chega como titular, ele chega como mais um jogador do grupo. Tem o Kaique, tem o Marte, tem ele, enfim, nós temos bons goleiros. Então eles brigam pela posição. Não tem nenhum contrato no mundo todo, e muito menos aqui no Grêmio, que vai chegar um jogador com uma cláusula, eu sou titular. Não existe isso. O titular é aquele que vai lá e dá conta do recado lá dentro do campo, independente da posição. Então, sem um goleiro, chega o outro. É necessário, nós temos 3 competições, até porque a gente nunca sabe o que vai acontecer aí na frente. Quanto ao Edenilson, é um jogador experiente, é um jogador que eu gosto, desde a época que ele jogava no Internacional. Eu falava muito com ele, falei com ele durante a semana, antes mesmo dele vir, juntamente com o nosso vice-presidente, nosso executivo, sabendo o desejo dele de vir. Prontamente ele falou que gostaria de vir para nos ajudar, mas infelizmente é um jogador que não pode jogar a Libertadores. Mas tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, é um jogador que com certeza ele vai nos ajudar. Porque se você for analisar hoje, você vê quantos garotos o Grêmio terminou o jogo de hoje. Essa análise vocês precisam fazer também. Então são competições importantíssimas. Nós temos hoje no Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, Libertadores. Então é necessário também jogadores experientes. Se você for analisar aí, nós tínhamos 5 jogadores. O Gustavo, o Carioca, o Zé, que saiu, o Gustavinho, o Natan. Então, são jogadores formados aqui nossos. E é o Campeonato Brasileiro, é um campeonato difícil.
Por isso que é importante também a gente trazer jogadores experientes, no caso o Edenilson, e com certeza ele vai nos ajudar bastante. Renato, aqui. Falou agora do... Esqueci de falar, o outro Natan também zagueiro, 5. Ronald. Não, mas agora na boa, você vê, nós terminamos um jogo difícil hoje, do Campeonato Brasileiro, com 6 garotos formados dentro de casa. Imagina se eu gostasse de trabalhar com garotos, então, né? E olha que eu não vou nem olhar para o banco para ver se tinha mais alguém. Então, os garotos têm nos ajudado bastante. Não é necessário, mas é necessário também jogadores experientes pelas competições que a gente tem pela frente. Renato, falou agora do lateral esquerdo, o Zé Guilherme, que teve uma atuação ali no primeiro tempo. Se tu puder falar também sobre a pancada que ele sofreu, enfim, como é que está a situação do atleta, porque ele seria talvez uma opção aí para o jogo lá na Argentina, e houve agora a negociação com o Cuiabano também, que foi para o Botafogo. Se pudesse falar como é que está a situação do lateral esquerdo que se machucou, e também essa negociação envolvendo o Cuiabano. Era um atleta que estava no elenco do Grêmio, jogando a lateral esquerdo, o Reinaldo está machucado, e agora talvez tenha uma dor de cabeça, pensando também na Argentina, essa questão do lateral que saiu hoje machucado. Não, ele estava bem, mas aí com o departamento médico, eu não sei se a regra agora diz que ele não pode jogar por 5 dias, né? Mas foi feita a 6ª substituição, não foi feito o protocolo. Enfim, eu acho que o mais importante de tudo é a saúde do jogador. Ele estava bem, eu mesmo conversei com ele lá no campo, ele estava chorando, ele estava triste porque tinha que sair, mas tem que sair mesmo. Da mesma forma que eu vi o jogador, o zagueiro, no primeiro tempo do Cuiabá, eu falei para o médico do Cuiabá, falei, presta atenção, ele estava com um galo muito grande e queria que ele voltasse. Falei, eu não sou médico, mas presta atenção que é a cabeça. Enfim, depois ele até saiu. Então vamos ver, amanhã a gente tem a revisão médica, vamos ver como ele se encontra. Quanto ao Cuiabá, nós temos o Reinaldo, temos o Mike, temos mais esse garoto que está aparecendo, temos o Wesley, entendeu? O Cuiabano é um bom jogador? Sim, é um bom jogador, mas nós temos praticamente 5 jogadores na mesma posição. E só foi vendido porque a gente confia nos que estão aqui também. 5 jogadores é muita coisa. E o clube, de vez em quando, precisa fazer dinheiro também. Então, ele foi para um grande clube, ele manifestou interesse de ir também. Então, quando todas as partes ficam satisfeitas, entendeu? Não que o Grêmio quisesse que ele fosse embora, mas é pelos valores. Se nós não tivéssemos ninguém, tudo bem. Mas nós temos os garotos aí que estão pedindo passagem, entendeu? E mais alguns dias aí nós vamos ter de volta o Reinaldo e o Mike. Quer dizer, daqui a pouco ele poderia ser o 3º, o 4º. Pintou a oportunidade e o Grêmio não atrasa ninguém, desde que seja um bom negócio para todo mundo, como foi. Renato, boa noite. Você diversas vezes foi provocado a falar sobre o JP Galvão durante a fase ruim do JP Galvão, as vaias que ele acabou recebendo. Hoje foi diferente. O JP Galvão sai do gramado aplaudido, então eu queria te dar a oportunidade para que você também falasse sobre ele nessa fase, nessa recuperação dele, a parte mental, como que ele estava no vestiário. Cara, ele é um grande cara. Ele é um bom jogador. Ninguém joga no nível que ele jogou no futebol italiano, que é um futebol muito difícil de se jogar. Eu tive lá, eu sei o quanto é difícil. E ele fazendo bastante gols. É uma competição totalmente diferente da do Brasil. E ele está se readaptando ao futebol brasileiro. Mas é um cara que não para de brigar o tempo todo. O problema é que, às vezes, o cara põe na cabeça assim, tem um Soares, tem um Diego, o Galvão não está apresentando o que um Soares apresentava, o que um Diego vem apresentando. Cara, mas cada um tem suas características. Ele é um jogador importante pra gente, ele tem toda a minha confiança. Tem toda a confiança do grupo. É um cara que trabalha bastante, vê a entrega que ele tem dentro do campo. Hoje o adversário estava vindo com 3 zagueiros, ele estava brigando praticamente com 3 zagueiros. Fiquei muito satisfeito que o torcedor aplaudiu ele, até porque ele teve uma boa atuação. É assim que a gente precisa, que o próprio doutor Galdino foi aplaudido. Quer dizer, nós temos um grupo, o torcedor ele tem que abraçar todos os jogadores. A gente não quer que o jogador entre em campo, é difícil você entrar em campo e seja quem quer que seja, ou você seja vaiado. Cara, às vezes a cabeça você sabe, você tem aquela queda, de repente você fica com medo de arriscar uma jogada porque vai ser vaiado, e aí o jogador acaba não rendendo o que ele pode. Então o torcedor tem que comprar
essa briga no bom sentido com a gente, de dar força para todos os jogadores. É o que a gente espera. O jogador entra em campo, é a camisa do Grêmio, faz parte do grupo do Grêmio. O que o torcedor quer é o que a gente quer, que o jogador jogue bem, que ajude nas vitórias. Mas quando vem as vaias é difícil. Eu me coloco no lugar do jogador, é difícil. Mas o importante é que o torcedor abraçou, e eles foram muito bem, é isso que a gente precisa. Não só com eles, mas todos os jogadores, o apoio do nosso torcedor. Renato, e se ele faz aquele gol de bicicleta, como é que seria? Deixa eu fazer a pergunta. Eu ia ganhar uma Kombi. Joia. E eu ia analisar se tinha sido de bicicleta também, né? Não vai fazer promessa de novo, né? Não. Eles ganham bem, eles que comprem. Duro sou eu, que o meu carro, eu estou aqui há 3 anos, o meu carro é alugado, o meu carro é de segurança do Grêmio. Para você, que fase que eu estou, hein? Essa camisa aqui bonita, da lojinha do Grêmio. Só permuta. Mas a vida é assim mesmo. Renato, o sistema defensivo novamente modificado e dessa vez não sofreu gols. E para nós, na rádio, o Rodrigo Eli foi eleito o melhor jogador do Grêmio hoje na partida, junto com o Franco Cristaldo. Mas não quero falar sobre jogadores, mas eu gostaria que falasse sobre o posicionamento. O que mudou no sistema defensivo? O que vocês acertaram, ajustaram? Tanto no primeiro jogo, esse jogo anterior que o Grêmio sofreu gol, e agora com os jogadores diferentes, né? E o Rodrigo ali com esse destaque hoje, de novo, também saiu aplaudido. Mas a gente tem evitado de dar espaço que a gente estava dando. Nosso time estava muito longe um do outro, a gente estava dando muito espaço ao adversário e o adversário vinha criando jogadas. Então nós juntamos mais as nossas linhas, diminuímos os espaços que a gente estava dando para o adversário e não estamos deixando o adversário pensar do jeito que eles vinham pensando, entendeu? Ali próximo da nossa área, entrou no nosso campo, o adversário não pode mais pensar. Então a gente estava deixando o adversário dominar a bola, levantar a cabeça, pensar para diminuir. E naquilo muitas vezes o jogador sai vendido na defesa ali atrás, principalmente. Nós corrigimos, conversamos bastante, mostrei para eles no vídeo. Todo mundo voltou a correr, que é importante, entendeu? Até porque cada 3 dias é necessário sangue novo, e aí você está sempre com um time bem, sempre com um time com sangue novo. Foi o que aconteceu. O vídeo existe exatamente para isso, para a gente corrigir os erros. Então eu mostrei para eles, olha, a gente está errando aqui, aqui e aqui. A gente precisa corrigir isso do jeito que a gente sempre corrigiu. Então eles começaram a diminuir os espaços do adversário. Deu certo, 2 jogos sem tomar gols. E espero que terça-feira também aconteça isso. Renato, eu queria insistir um pouquinho sobre o JP Galvão, porque hoje ele fez mais um bom jogo. Ele já tinha feito um outro bom jogo no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho, onde ele fez gol também e saiu aplaudido, mas vendo os últimos anos dele, faz mais ou menos 2 anos que ele virou um centroavante, tanto nos outros clubes que ele jogava como agora. E antes disso ele jogava ou como meia ou como um jogador de lado de campo, um segundo atacante, alguma coisa desse tipo. O JP ele virou centroavante por causa da condição física, por causa da idade, ou porque ele virou o centroavante, ele piorou os seus números? Porque esses 2 últimos anos dele foram de números piores do que aqueles quando ele estava no meio campo ou na ponta. Ele já conversou contigo sobre talvez tentar jogar nessas posições para melhorar a qualidade dele dentro de campo, porque a gente vê que ele de frente para o gol me parece que se sai melhor nos jogos. Não, eu discordo de você. Vou te dar uma aula agora. Vamos lá. Jogar pela beirada você tem que ter velocidade e habilidade. Infelizmente ele não tem isso. Para você jogar de meia, você tem que ser o cérebro do time. Ele não tem essa qualidade. Ele tem as qualidades para brigar, fazer gols. Ele cabeceia bem, chuta bem, então ele tem que jogar onde? Próximo do gol do adversário. É ali onde que eu vejo ele, entendeu? Em melhores condições, pelas características dele. Entendeu? Então, ali que ele vai continuar jogando ali justamente. Agora, dependendo da partida, como aconteceu, se eu não me engano, no Campeonato Estadual, assim aconteceu, eu joguei ele junto com o Diego. Entendeu? Tem horas que aí um sai um pouquinho da área, entendeu? Vai depender muito do que a gente precisa no jogo, vai depender muito se eu tenho os 2,
na partida, entendeu? Isso conta bastante, porque não adianta eu ter um pensamento, de repente, dependendo do jogo, os dois podem jogar juntos, entendeu? Aí um sai 15, 20 metros da área, outro fica, vice-versa. Aí sim, ele pode ser usado, porque no momento que ele sai um pouquinho da área, vai ter o companheiro dele, no caso do Diego, que vai segurar os zagueiros. Agora, se eu botar ele de meia, não, o meio é o cara, o cérebro do time, como o Franco, levanta a cabeça, faz o time jogar, essa qualidade ele não tem. Ele tem as qualidades para jogar ali onde que ele joga, pelo menos pelo que eu vejo. Agora, se você vê alguma coisa a mais do que nele, bom, então me ensina, porque eu vejo essas qualidades dele. Mas a idade chega para todo mundo também. Mas às vezes lá na Itália, o cara joga com 3 zagueiros, joga com 3 volantes, joga com 2 atacantes. Aí tudo bem. Vai para tudo ou nada. Aí tudo bem. Joga defensivo, vai para um contra-ataque numa bola parada. Agora, da maneira que o Grêmio joga, da maneira que se joga aqui no Brasil, sempre praticamente com um jogador de velocidade pelo lado e um meia pensante, aí ficaria difícil. Se um dia eu colocar 3 zagueiros, 3 volantes e jogar ele e o Diego, por exemplo, lá na frente, aí pode ser, entendeu? Como se joga na Itália. Mas o meu time de mostrar seu valor na